Quem quer compartilhar um negócio legal aí? Que você experimentou por esses dias? Sempre sou eu, né? Quando demora muito... legal que a gente experimentou ali poder estar aqui. Porque se eu for olhar pelo meu olhar, eu não poderia estar aqui hoje, não. Por que você não poderia? Porque a gente se preocupa muito com as coisas financeiras. Se preocupa muito com o dinheiro. E por... Essa guria é muito esperta, cara. Essa guria é muito esperta, cara. Não é a gente, é a alma. A guria é muito esperta, velho. Eita. Bate, é barbaridade, tia. Daí, quando eu decidi vir pra cá, tanto eu como ela, a alma já começou. Tipo assim, mas você vai pra lá e nem te conhece, eles não vão te receber bem lá. Você vai ficar lá num lugar que você não conhece ninguém. Largado aos traços. Vai se perder naquele lugar. Cada coisa que apareceu no meu caminho. É, a alma é um negócio engraçado. E daí o pai foi provendo até o dinheiro todo para nós vir. Porque assim, as contas sempre enceravam no mata-mata, todo mês. 0 a 0. De repente, no mês do nada, Quando nós decidimos vir, daí começou. no primeiro mês já tinha R$1.000, sobrou. Olha, Da onde veio? que da hora. Mata-mata. Que legal, cara. Aí aconteceu uma coisa aqui, aconteceu coisa lá. Daí nesse meio tempo ela decidiu que não tinha mais como convivência no serviço dela, porque a patroa ela era a chatice em pessoa mesmo. A chatice. Olá, dona Chatice. Bom dia pra senhora. Acho que até a própria chatice se envergonha. Se eu me encontrar com a outra e falar, cara, eu vou ter que dar o braço a torcer. Você é mais chato do que eu. Que legal. Então vamos ver que teve um acerto e deu certo. Fica mais fácil. Minhas férias também ajudou. Tudo encaixou. Pagou as Sim, foi passagens. tudo encaixando. Coincidência? E o mais legal foi assim, Paincidência. que você tinha comentado que ia começar a escola. Só que daí não falava dia. Eu tinha mandado mensagem sem visualizar, nem sei. E tal. E esse inbox, eu preciso mexer nele o mais rápido possível. Eu precisava. Todo mundo que senta aqui reclama do inbox. Eu precisava, avisar, né, pessoal, tal dia eu tenho que ir. Um mês antes. Tem que avisar antes para não tirar as férias. E daí chegou num ponto, eu falei, vou pegar as férias. Vamos pular para baixo de qualquer jeito, vamos ver o que vai dar. E daí quando eu falei das férias, acho que 1 ou 2 dias depois, você já mandou um vídeo, né, falando que ia começar. E daí bem na época que a gente veio pra cá com você. Tudo encaixa, né, cara? Que legal. E a minha vontade, o meu desejo era de estar aqui bem no começo. Entendi. Então, Tudo encaixando e fluindo. o nosso especial do pai pra mim estar aqui já é muito Que especial. coisa linda. Bem da hora mesmo. Quem mais? Tirando as irmãs que mal muda pra cidade, arruma emprego, mas quem mais? Esse povo aí que 2 segundos arruma emprego. Assim, a minha experiência foi quase parecida com a dele. Né? Assim, eu já contei uma parte de como aconteceu. Então, meu irmão ele veio para cá em novembro do ano passado, e era o mesmo período que eu estava passando por algumas situações, que eu entendi que tudo isso era o pai que estava me preparando para algo para ele que então não entendia o que era, o que ele tinha para mim. E quando meu irmão veio pra cá, aí automático eu também comecei a sentir o desejo de também vir pra cá. Só que aí eu ficava com aquela dúvida, será se é pra ir, será se não é? A alma, né? Fica colocando os pontos de interrogação. E aí eu falei, pai... Calma, lá não vai dar certo. É outra música cantando do lado. Jesus valeu a pena. E daí então começou a surgir assim dentro de mim o desejo realmente de estar aqui, de vir pra cá. Só que aí tinha muitas coisas ainda pra resolver, né? Eu estava
trabalho. Então, assim, eu abri mão da minha estabilidade, abri mão dos meus direitos trabalhistas que eu tinha, eu saí só mesmo com a rescisão de lá. E vim embora pra cá, porque eu senti do pai, como é? O sentimento informativo, né? Teve uma noite que eu tinha até conversado com a minha mãe, a Irene. Gente, é o seguinte, ó, quero que vocês todos ouçam isso. Nós estamos banindo o título Irene da Alma. Que situação. A gente lá batendo na Irene no Facebook, de repente chega a mãe da minha irmã, Kelly. A irmã postou lá assim, ó. Irene, eu quero ter um momento com você pra nós conversar. E chega a mãe dela, o que você tá querendo mesmo? Manda uma foto sua pra ver se eu te reconheço. Eu sabia que não ia dar certo essa Irene aí, gente. Uma vez, não foi? Ai, Jesus. Era o sentido do Irene, só que aí eu acho que na hora, lá no calor da emoção, ela acabou esquecendo. E daí... Eu sabia que não ia dar certo esse negócio. Então, aí eu senti, eu fui conversando com ela, falei, não, mas pra eu poder sair do meu trabalho e pra eu poder ir, eu só vou poder sair do trabalho em outubro, novembro, por aí. Porque estava na época de dissídio, a empresa não podia demitir, a não ser que o funcionário fizesse a cartinha e pedisse. Aí eu falei pra ela, né, não, só vou em novembro, vou esperar que é novembro. A Irene te encheu de dúvida. Então, eu falei, mas se a hora for agora, quero que o senhor fale comigo, me dê eu senti algo assim, não tem como explicar. Gente, que lindo. Eu falei, não, agora é a hora. E quando foi no outro dia, eu já fui só lá conversar com o meu gerente, fiz a cartinha, tudinho, aí cumpri o período, aí que eu falei pra ela. Aviso. Eu falei, não, mãe, já pedi minha conta, vou tal dia, já comprei minha passagem, tu tá doida? Um dia tu fala que tu vai esperar até hoje, outro dia diz que já comprou até a passagem. Eu falei, não, mas é agora. E aí eu vim embora pra cá. Deixei trabalho, vendi minhas coisas que eu tinha lá, minha casa tá lá ainda pra vender. Ai, que legal, cara. E aqui estou. Aí foi tudo assim, se juntando, né? O desejo que eu sentia, porque toda vez que eu até conversava com as minhas amigas, toda vez quando eu falava de vir pra cá, ou comentava algo, só falava, não, em Florianópolis já sentia algo diferente dentro de mim. Então assim, há um tempo o pai foi revelando que ele tinha algo pra mim aqui, que era pra eu estar aqui. Aí eu cheguei também, tinha algumas coisas que o pai me revelou o que era lá na casa do meu irmão, que a minha filha estava passando com alguns problemas. Aí até minha sogra falou, não, pai, tu veio no momento certo, ela estava precisando de ti, da tua ajuda. Uhum. Então assim, as Tudo coisas... foi se encaixando. Tudo se encaixando. E aí foi quando veio o vídeo, né, falando da escola, eu falei, não, então é pra... Já era. Tudo contribuiu, na verdade, né? Legal. Na verdade, tudo ele já tinha... Você contou aquela legal lá do emprego. Como é que foi esse negócio, gente? Da agora? É. Então, com 2 semanas aqui, aí meu irmão, ele já tá trabalhando, aí a patroa dele abriu uma vaga de emprego, ele perguntou pra mim se eu queria trabalhar, mano. Tô aqui. Muito rápido, E cara. aí eu fui lá, conversei com ela, quando foi no outro dia ela já mandou eu trabalhar. É muito Com 2 rápido. semanas, né? Então assim... É muito rápido, isso só cara. mesmo, né, comprova. É muito rápido. Nossa. Que legal. Quem mais quer compartilhar mais alguma coisinha aí? Nada, eu... Tá parecendo aqueles cultos, né? De milagre. Qual é o seu nome? Qual cidade você? Vai lá, conta, por favor, conta tudo aqui para fazer propaganda, para dizer que aqui a bênção de Deus, oh, aleluia, está aqui. Gente, a proposta é séria. A proposta não é ficar tentando demonstrar o que Deus faz através do local ou de mim, nem de ninguém. A proposta é a gente desfrutar juntos, que aqui no ambiente de relacionamento a gente não se preocupa muito com a ideia de ficar tentando mostrar o quão abençoado é, e nem tampouco o lugar onde vai, e nem lá, aquelas coiseiras todas. A proposta é a gente desfrutar, sabe quem ama e quer compartilhar aquele momento gostoso que teve? Essa é a proposta, pra gente se alegrar junto. Não é aquela alegria, amém, irmã? Oh, como eu queria que fosse comigo, lá Badagaçu. O que foi? Mas não, eu estou orando em línguas, irmã, comigo, Deus é negevécia. Entendeu? Não é essa a ideia.
A ideia é poder ficar feliz de verdade, aprender a se alegrar com a alegria das pessoas, aprender a ver a honra e o favor do Pai sobre a pessoa. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. Sabe? Nossa, é muito da hora. Bora, Milby. Eu, né, velho? Nosso galego internacional. Vai ficar uma semana, já tô mais de um mês aí. Mais de 4 semanas. Aí. Já praticamente. Só não fala que você vai querer arrumar uma mulher pra casar, né? Acho que mais de 2 semanas já sem nada de dinheiro no bolso, então aí. E aconteceu um negócio engraçado, né, velho? Porque eu fiquei 7 dias na pousada já que eu tô sem pagar e o cara tá deixando ficar lá, então é muito lindo do pai. Tá na pousada que o cara nem me conhece. Eu chego do nada lá e ficar 7 dias sem pagar. Daí. Não podia ser 6 dias, não? Por que 7, né? 7 é muito legal. Então aí. Quem mais quer compartilhar alguma coisa legal aí? A gente não empurra, pelo amor de Deus. Não empurra. A gente não precisa fazer essa brigada toda, a gente vai devagar. O Vinícius fica assim, ó. Fala, não fala. Fala, não falo. Eu nem tenho unha mais. Começar. Eu tô tentando lembrar de algum. Você tá tentando lembrar porque não foi recente, não. Foi antigo. Não, foi todos esses 20 dias que eu. Mais 20 dias que eu fui fora. Outro fato legal nosso lá é que a gente, depois que a gente se casou, a gente foi para morar no sítio, mas acabou tendo de sair e morar na cidade. E a gente alugou uma casinha lá no começo, ficou lá uns meses e aí meu avô acabou falecendo. E daí para casa não ficar sozinha, para não alugar para frente, a gente se mudou para casa que era do meu avô. E com isso, como a casa ficou de herança para minha mãe e para minha tia, elas acabaram decidindo vender a casa. Então a gente morou dentro da casa praticamente 2 anos lá. E quando a gente saiu de lá, a gente precisava de uma casa que fosse grande. A gente queria uma casa que fosse grande, que fosse um lugar agradável para nós e que não fosse muito caro. E o pai proporcionou justamente isso para a gente. Uma casa que eu não queria. Achou uma casa que nem a gente queria, num valor bem acessível. Uhum. E ainda tem um detalhe, o pai cuidou com tanto carinho dos detalhes que a gente nem pensava. Os dias que eram frios lá dentro da casa Era quentinho. era agradável. E nos dias de muito calor a gente entra dentro da casa fresquinho. Esse térmico é da hora. Esse térmico é legal. Até esses dias quando estava frio lá, eu entrei dentro assim, nossa, aquele clima gostoso. Me senti abraçado pelo pai lá dentro. Porque na outra casa, Era quando super era gelado. frio, era frio. Nossa, esse negócio de papoeiro. frio ninguém aguenta não, gente. E quando era quente mesmo. 880, né? Ou queima ou derrete. Isso é um cuidado uma coisa que nós não estávamos procurando na casa. O pai sabia que era esse detalhe que nós Que nem você queríamos. explicou, né? A gente não... Todas as casas do bairro são mofadas, cara. Só essa aqui que não. E é a que mais tinha possibilidade de ter e de ser. Chega a ser, não tem... E é antiga, né? A construção, além de exatamente. Isso aqui tem uns construção 30 antiga, anos. não tem parada. Então ela tá toda mofada aqui dentro. O único lugar que às vezes mofa um pouquinho é o banheiro, porque eu não entendo o que acontece com as mulheres. As mulheres, elas não tomam banho quente. Elas tomam lava de vulcão nas costas. E o pior é que fala, amor, vai tomar banho comigo? Não, vou. Ai, mas você não me ama? Amo sim. Eu amo você, não essa água aí. O povo acha que a gente é pintinho, galinha pra arrancar... Galinha. Pra arrancar, como é que chama? A pele do bichinho do calor, né? Você não entender, esse banho quente que a gente faz, a gente sentiu o abraço do pai. Porque é uma... Não, mas aqui não é abraço do pai não, gente. Aquele abraço do vulcão, gente. Tudo bem que nosso pai é de fogo, né? Num banho desse você descobre que ele é fogo consumidor. Ele também.
Pelo amor de... Não sei o que acontece com as mulheres, cara. Mulher gosta de derreter mesmo, não é possível. Eu comprei o chuveiro mais quente de toda a categoria. Tá escrito lá Super Hot. Ah, é muito quente, cara. O pior que ela ainda reclama. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E o mais interessante é que ainda fala, ainda, nossa, não tá tão quente assim, né? Põe o pé lá embaixo, lá tá muito quente No pé. Desse jeito. Tava vendo se eu negociar com a minha esposa pra esquentar água no fogão ali de uma vez, já virar em cima dela pra ver se resolve. Mas acho que não sei se vai resolver muito também, não. Falei, filha, a próxima vez toma banho ali com a chama do fogo em cima, já sobe ali em cima e se lava no fogo, que eu já não sei mais o que tem. Eu já não sei o que tem mais. Ai, papai lindão. A gente abre Mateus 19. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem lá. Não sei porque, mas eu deixei aberto o Mateus 18. Desculpa, gente. Mateus 17. Mateus 17. 17, 24. Eu tive um ponto de registro bem legal com esse texto aqui. Na realidade, uma boa parte desse Novo Testamento aqui já existe um ponto de registro com eles todos. Tanto que quando a gente bate o olho, assim, a gente vai ficando numa alegria, gente, que você vai lembrando das coisas que ele falou, assim, é tão bonito. Tá escrito assim, ó. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: quem sabe o valor de uma dracma aqui? Qual que é a moeda que é o valor de um dia de trabalho? Quem sabe? Um denário. Quem sabe o valor da dracma? Vocês vão ter que dar uma pesquisadinha depois, hein? Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre o imposto do templo? O imposto da onde? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se. Olha que legal, cara. Ó, respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo. Esse detalhezinho a grande maioria das pessoas não percebem. Prestem bastante atenção. Pedro não fala nada para Jesus. Isso aqui é uma coisa que a grande maioria das pessoas cansam de ler esse texto, eles não percebem esse detalhe. Respondeu-lhe ele: sim. Entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? O imposto é da onde? Não era do templo? Na minha versão não está escrito tempo, não. Está escrito aqui. Qual versículo está escrito tempo? Estou procurando aqui, não acho 4. 4? Tá não. Cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram. Só escrito só isso. Na minha versão também não é. Então tem contexto, Vinícius. Olha para cima e para baixo que você vai achar o contexto aí. Algum lugar ele tem que aplicar esse contexto. Que a sua Bíblia é Thompson, é a mesma versão da minha. 24, não é? É. Porque antes do 24 está falando de outro caso. Você vai ter que olhar porque a sua versão não é desatualizada, mas essa versão é a EC, né? Almeida Edição Contemporânea Atualizada. Então ela vai ter alguns detalhezinhos, que é a mesma versão que ele usa ali. Respondeu-lhe ele: sim. Entrando em casa, Jesus... Respondeu-lhe ele: sim. Respondeu-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo, no caso para Pedro, tá? O que te parece, Simão? De quem cobrava os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Se Jesus te perguntasse isso agora, o que você ia falar? Quem concorda com a dona digníssima esposa do meu coração?
Quem concorda? Gente, alguém tá vivo. Há 3 minutos atrás, todo mundo falava igual a matraca. 2 minutos depois, ó Deus de Israel, ninguém abre a boca. Oh, espírito da Babilônia, vai saindo agora. Abre a porta pro espírito ir embora. Ó, presta atenção. O que te parece, irmão? Jesus, ele antecipa. Ninguém fala isso, gente. Eu preciso destacar isso pelo menos mais uma vez. As pessoas não conseguem perceber esse detalhezinho básico. Pedro nem fala nada para Jesus, nada. Yeshua olha para ele e fala assim, o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus hijos, dos seus filhos ou dos estranhos? Quem diz dos estranhos? Qualquer pessoa que não seja filho. Aí se Jesus te perguntasse, se Jesus te... filhos dos reis, o contexto aqui é rei. Agora eu saquei, entendi. Aí se Jesus te perguntasse isso, o que você responderia para ele? Eis que te digo que ele estáis a perguntar a vosso coração. Dos estranhos? Quem fica com os estranhos aí? E quem fica com... A galera tá levantando a mão aqui. Quem fica com os estranhos? E quem fica com os filhos? Que eles cobrariam dos filhos? Bom, tem uma família que eu conheço aí que ninguém perdoa ninguém, não. Não tem filho, ninguém perdoa. Ai. 26. Respondeu-lhe Pedro, dos estranhos. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão? Pedro ia chegar, gente. Olha para você ver a jogada do negócio. Pedro ia chegar e falar assim, Jesus, é o seguinte aí, meu irmão. Até eu mesmo já passei reto nessa passagem, já falei algumas coisas nessa passagem, dizendo, gente, Pedro chegou em Jesus, eu quero falar para mim lá que tem que pagar o imposto, tal. E como é que a gente faz aí, né? Tem que pagar lá, né? Como é que é o negócio? E aqui não tem referência, ou seja, só Mateus que fala desse texto, né? Nos outros livros não tem. Eu gosto desses irmãozinhos espertos assim, cara. Mas, aí Jesus responde uma coisa interessante. Então os filhos estão isentos. Só que vamos ver o contexto. Jesus está falando de uma coisa diferente da de Pedro. Porque as pessoas cobraram Pedro e perguntaram se o mestre de Pedro pagava os impostos do templo. Certo? Perfeito? As pessoas procuraram Pedro, perguntando se o mestre dele, que no caso é Jesus, Posso mestre as suas dracmas? os impostos das 2 dracmas do templo. Só que aqui que vem a grande sacada do negócio. A tradução do Vinícius não fala de que lugar que é. Não paga o imposto das 2 dracmas? Aí as pessoas falam, não, imposto, quando é imposto, não está falando de templo, né, irmão? Misericórdia, né, Vaso? Está falando do governo. Não é isso que as pessoas entendem? Só que uma das coisas que as pessoas precisam entender é também o que significa esse templo aqui. As pessoas precisam aprender a entender o que significa isso. Quando diz que Jesus anunciava o evangelho do reino dentro do templo. Eles precisam entender isso aqui. Isso aqui também é uma coisa que vai ajudar bastante. Tá? Aí depois Jesus antecipa já, quando Pedro entra dentro da casa. Olha para você que interessante. Ó, respondeu ele, sim, e entrando em casa, não na casa. Olha a palavrinha, não vou ficar falando de gramática aqui, nem o que é. Quem sabe que na gramática, o que é esse em aqui? Quer dizer que é uma casa. Em gramática, quem sabe o que é? Em é dentro? Não, sim, em é dentro. Mas quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um pronome, isso aqui é uma preposição. Não sei o que é. Alguém sabe? Olha que legal a palavrinha. Ó, respondeu ele, sim, e entrando em casa, não na casa. Isso muda muito o sentido. Na casa traz o sentido de uma casa externa. Em casa já traz o sentido de casa pessoal, mais de dentro. Se eu quisesse dizer, usando o texto, que você encontra Jesus em casa, quando você precisa, olha aí que legal. Vocês estão vendo ou não?
Onde que eu encontro Jesus? Em casa. Principalmente quando alguém inquire o meu mestre ou me põe numa situação onde eu tenho que pagar uma coisa que eu não posso pagar. Onde que eu encontro o meu Jesus? Em casa. Gente, alguém está vivo? Respira fundo comigo, pelo amor de Deus. Ah, não vou não, viu? Presta atenção, ó. Respondeu-lhe ele, sim, e entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo. Entrando Pedro em casa. Cobraram. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam os impostos das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre o imposto do templo? Não perguntaram nem para ele se ele pagava. Foram perguntar se o mestre dele pagava aquilo. Entendeu? O povo gosta de perseguir Jesus, gente. Terrível. Respondeu-lhe ele, sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo. Pedro respondeu Sim. 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 Ponto. E entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo. O que te parece? Está entrando em casa. É uma casa que pode ser tanto de Pedro, quanto de Jesus, quanto de... Mas é uma casa familiar por causa do em. Isso, é uma casa. É uma casa familiar por causa do em. Exatamente. Não na casa. Sim, em casa. Essas palavrinhas são os detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção. E se fosse tipo a casa de Pedro e entrando... Quem que entrou na casa? Jesus ou Pedro? Pedro. Pedro. Jesus já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já Você estava. entrando em sua casa para ser a casa de Pedro. Para ser uma casa pessoal. Porque até quando... É assim, Ruth, é uma casa nossa, entendeu? Vocês estão em casa, gente. Estão em casa. Essa palavrinha Eimer, ela já traz sentidos mais específicos em si. Por causa do contexto. Jesus andava com Pedro, já tem uma história. Eles cobravam os impostos na beira da casa das pessoas, já bem de perto. E eles fazem essa pergunta. Na tradução do Vinícius, alguém mais está escrito templo ou só eu? Minha não tá também. Quem mais? Olha lá que legal. Na dele ou na minha Bíblia? Na minha esposa. Então, o que acontece? Ó? Essa palavrinha em, ela já traz um sentido mais pessoal, um sentido mais familiar, um sentido mais de dentro, sabe? Aquela ideia de estar podendo estar ali dentro. Essa palavrinha já traz esse sentidozinho. Ela poderia ser mais direta em sua, que já seria trazendo aquele pronome pessoal inicial ali antes da casa em si. Porém, o que eu preciso que vocês entendam? Substantivo, né? O que eu preciso que vocês entendam? O que eu quis dizer aqui, Rudy, é o seguinte, ó. Eu posso facilmente ler esse texto aqui, sem precisar fazer associação, e enxergar uma coisa bem interessante. Quando alguém inquire, quando alguém inquire o seu mestre, a forma de você se encontrar com o seu mestre é em casa. É dentro de um ambiente. Sacaram? Ambiente de relacionamento. Exatamente. Você está enfiando isso dentro do texto. Não estou, não. Vocês estão lendo aqui, ó. Aqui todo mundo foi para a escola, ninguém fugiu, não. Sim, na King James também tem. Do tempo. A King James até um conselho que eu vou dar para vocês e para todos que estão escutando, eu não gosto da King James. Existem erros grosseiros naquela Bíblia e eu não gosto dela. O que a gente faz? A gente oferta ou joga fora? Ah, cara, Bíblia é Bíblia, né? Assim, ó, eu vou ser sincero para vocês. Quando a realidade de Jesus chega, eu não me preocupo mais com tradução. Eu já não me preocupo mais com tradução. Entendeu? Já não é uma coisa que eu me preocupo mais. Fala, Tiagão, querido. Eu não me preocupo mais com a questão da tradução. Isso já não me importa mais. Eu vou dizer o porquê que não me importa mais. Me questionaram muito nessa questão a tradução tal fala isso. Eu já estudei um bocado de tradução, gente. Existem 8 traduções brasileiras, no mínimo, 8. Pelo menos na época que eu estava maçante dentro dos estudos. E na boa mesmo, assim, vou jogar a real para vocês. Depois que eu comecei a ter experiências pessoais com Jesus, pessoais com o Pai, no quesito deles me ensinarem os textos, eu vi que não faz diferença você ficar pirando no texto. Eu perguntei, Jesus, o que o senhor quis dizer aqui?
E ele me contou o que ele falou no dia. Para que eu vou ficar preocupado com o texto? Eu estou escutando da boca do homem o que ele falou. Entende? Então, tipo, não precisa aquela preocupação. Eu não estou tentando transferir um ar de espiritualidade única ou individualista. Eu estou tentando dizer para vocês que a realidade de filho te dá alguns acessos e alguns privilégios que outras pessoas não sabem que você pode ter. Eu acordei 6 horas da manhã com Jesus Wagner. E eu pingando de sono, gente. Era sei lá quantas horas era. Wagner, você quer saber o que está escrito no texto? Minha alma tentando me apagar, gente, mas meu espírito estava vivo. Eu via meu corpo capengando, falei, demorou, agora. E ele começou a me narrar o texto inteirinho, tudo o que ele falou. Num texto quando ele cura o paralítico que estava em cima de uma cama e tira o leito dele lá e assim subconsequentemente. Mas depois a gente fala sobre isso. Então aqui a gente já tem um entendimento bem interessante. Pedro encontra Jesus em casa. Em casa. Tá vendo? Ambiente familiar. Em casa. Em casa. Isso é bem importante. E todas as vezes que você encontra Jesus em casa, ele sempre te surpreende. Porque ele sabe o que você precisa. Vocês entendem? Se cumpre também aquele texto que diz assim, que antes mesmo que você fale, ele já sabe o que você vai falar. Por isso que esse ambiente familiar, esse ambiente de relacionamento, ele é precioso por causa justamente disso. Você não precisa ficar falando muitas coisas. Vocês entendem? Jesus logo lança aquelas perguntas que eu gosto daquelas perguntas, aquelas entradas de relacionamento. Ninguém te perguntou nada, mas Jesus já entrou. Bum! Você está vendo? Quem se relaciona pode fazer isso. Agora, quando você dá uma entrada em alguém que não se relaciona com você, você acaba ficando chateado. Por quê? A pessoa está parada, ela não te pergunta nada e você vai e solta uma dessa. O que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Mateus 17, 24 em diante. Jesus, o que você está querendo dizer? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Ou então começa a fazer aquela cara de resistência. Princípio de relacionamento. Se você quer se relacionar com alguém, você sempre enxerga que essa pessoa quer seu bem. Entendeu? Que ela nunca quer fazer mal para você. Isso é uma decisão sua de enxergar a pessoa assim. É aquela ideia do amor de Coríntios 13. O verdadeiro amor, o amor definido de Deus de verdade, ele não suspeita. Hã? Você pode colocar mal com L e mal com U. Entenderam? Ele não suspeita mal. Ou seja, aí não tem problema de dar uma entrada, principalmente pela confiabilidade. Aí Jesus faz uma coisa muito interessante. Cadeirinha dos meus sonhos. Labada, até tirou. Mistério de Kébias. Tem que ir pro céu, gente. O povo tá muito inspirado. Aí tá lá, ó. O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro, dos estranhos. Disse-lhe Jesus, então os filhos são isentos. Agora, olha o contexto que Jesus fala, cara. Isso aqui é um negócio muito complicado. Eu vou ler o final do texto, só para vocês não perderem o contexto já na hora que a gente desenrolar, tá? Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, não é o rio. Então você imagina, a probabilidade de você pegar um peixe no rio, a probabilidade de você ter de pegar um peixe no mar. Pensa no raio quadrado, no olho, não no cúbico de água. No quadrado que pode existir um peixe dentro do mar ou dentro de um rio. Já para pensar? Situação. Joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estáter, muito mais dinheiro que 2 dracmas. Pegue-a e pague-o, imposto por mim e por ti. Aí você fala, Wagner, ali eles estavam cobrando Jesus, e não Pedro. Mas se Jesus está pagando por ele e por Pedro, é porque também cobraram Pedro. Vocês concordam? Porque se eles já tivessem pago, Jesus não queria pagar por ele. Vocês estão entendendo o contexto da importância de poder ler isso aqui agora? Se a gente fosse 100 ou 27, estavam cobrando Jesus. Ou perguntando acerca do que Jesus poderia pagar. Quem está comigo respira. Está vivo, cara. Coisa boa. Entenderam como é que é o negócio? Entenderam? Então, tipo assim, ó. Olha para você ver que interessante. Mas para que não os escandalizemos.
Jesus diz dos escândalos é daqueles que estão lá no meio. Também faz parte aqui, tá? Vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estáter. Pegue-a e pague-o, o imposto por mim e por ti. Tá. Pedro precisava pagar uma conta. Uma conta de 2 dracmas do templo. Tá devendo dízimo. Sabia, miserável. Vamos botar ele nesse PC. Não, tá falando que é do templo. Templo aí, rapaz. Aí pra você ver, é dízimo. Se não for dízimo, é oferta. Tava devendo, era logo 2 dessas dracmas aí pra alguém. Exatamente, era a campanha das 2 dracmas. Pedro levou uma só. É isso aí. Vocês entenderam? Agora, Wagner, o que é templo, então? O nome está na minha cabeça, hebraico aqui de Jerusalém. Esse nome aí. Jerusalém, queridos, é com todas as letras o templo. Ela inteira é considerada um templo, dividida em tribunais. Aí quando as pessoas escutam que Jesus pregava no templo, tá todo mundo achando que Jesus estava dentro de 4 paredes, pregando dentro de algum lugar. Lá dentro do templo Jerusalém existiam as sinagogas. As sinagogas se pareciam mais com aquilo que a gente chama de igreja no dia de hoje. Entenderam? Aquilo era dividido com a porta da igreja formosa, a porta do lixo, a porta do não sei do que da onde, o tribunal das mulheres, o tribunal do sei lá mais quem, e tribunal de mais sei quem. Vários tribunais existiam naquele local. Jesus pregava de tribunal em tribunal, nas portas desses lugares. Entenderam? Tá dando heresia. Vou deixar no viva voz, viu, Thiago? Aqui, só com uma matraca. Entenderam? Então, isso que as pessoas não sabem. As pessoas estão acostumadas a trabalhar com associação. Quem lembra da última vez que nós conversamos aqui? Ó? Assimilar. Compreender. Não, senhor. Associar. Assimilar. Ah, é na ordem. Assimilar. Tem que ser na ordem, cara. Conectando. Assimilar é a internet. Vai ter que colocar pra cá, tem muita coisa fechada. Assimilar. Associar. Compreender. E entender. As pessoas têm muito hábito de associar. Elas leem a palavra templo, pega a palavra templo da Bíblia, chama para 2017 com aquilo que nós enxergamos sobre templo, associa um com o outro, faz um saladete de frutose, e mistura isso aí tudo e começa a acreditar naquilo que nem ela mesma conseguiu entender. Mas não dá para entender isso, né? Porque Jesus era o pastor, nunca vi pastor pagando dízimo. Eu só vi pastor Mano, uma essa foi boa. Paga dízimo aqui, entra aqui, ó. Nem sai do bolso Não tem dele. como cobrar, porque ele pensa assim, poxa, dessa vez não separei o dinheiro do dízimo, o dízimo da irmã vai entrar aqui. Aí eu... Então, se isso aqui tivesse relacionado a dízimo, primeiro que isso não aconteceria, porque é o imposto. E, teoricamente, dízimo nunca foi e nunca vai ser uma obrigação. Nem no Antigo, nem no Novo. É uma coisa que a gente já tem que aprender. Se alguém anuncia dízimo como obrigação, não está usando a Bíblia Sagrada. Está usando a Bíblia sangrada. Entenderam isso? De vez em quando desce umas nébias ainda. Entenderam ou não? Isso é de grande e de suma importância que vocês consigam compreender. Mais uma coisa importantíssima. Templo, quando fala de templo, está falando da cidade. Por isso que é imposto. Entenderam? Por isso que na nossa já está atualizada como templo e nas antigas não está como templo. Quando você lê num lugar que não é templo, você entende que é cidade, não entende? E agora que está templo aqui, você vai entender outra coisa diferente? Não. Quando você vai estudar um pouquinho mais para dentro, que você pega os léxicos, os dicionários e vai observar o que está escrito lá dentro, quais dicionários? Strong, Thayer, que são os melhores dicionários de grego e hebraico que tem. O Strong trabalha com hebraico e grego. O Thayer já é especialista só no grego. Então, por isso que ele é mais eficaz um pouco na maioria das vezes. Quando você pega esses dicionários e vai decodificar a palavra templo, vê aonde Jesus pregava, você vê e enxerga com todas as letras a ideia do templo dividido em tribunais. Wagner, você pode mostrar, uma outra hora com calma eu mostro para vocês. Vocês podem, com a maior facilidade do mundo, achar.
Eu não vou ficar, tipo assim, gastando muito tempo nosso precioso aqui com questão de teologia, mas se você sentir necessidade, quando nós acabarmos a reunião, eu te mostro, tá? Te mostro onde tem, como é que acha, tudo do mesmo jeito. Desde que você prometa que você não vai ficar perdendo tempo com essa bobeira. O Vinícius eu já mostrei pra ele, né, Vini? Tu já visse? Leu aquele dia sobre os tribunais? Ficou todo descabelado ali. Nossa, olha aqui, velho. Nada a ver com os outros falam. Falei, que bom que você achou. Entenderam isso? Belezinha? Fácil? Então pronto. Então agora nós temos um indivíduo chamado Simão Pedro. Simão e Pedro é a mesma coisa, tá? Trata-se da mesma pessoa, não que seja a mesma palavra, o mesmo sentido. Trata-se da mesma pessoa. Simão faz algo muito interessante. Simão é abordado por uma dívida. E se Jesus tenta pagar é porque ele não tinha. É a realidade de filho, não, já filho não tem necessidade. Agora, olha pra você ver. É que você adiantou um pouquinho o processo, mas você já tá quase lá. Olha pra você ver que coisa interessante. Simão não tinha dinheiro para pagar. Porque se ele tivesse dinheiro para pagar, não teria necessidade de Jesus pagar no lugar dele, não concorda? E nem deles tinham que cobrar. Sim. Ele já teria pago. Eu falo que essa galega é esperta. Agora entenderam como é que é o negócio? Aí, o que Pedro fez no momento que ele teve dinheiro? Que ele não tinha dinheiro para pagar a conta. Desculpa, eu falei tudo errado. Tá errado, ó. Hã? O que Pedro fez enquanto eu balanço nessa cadeira de balanço, labado da gachu? Hã? Ele não tinha dinheiro, o que ele fez? Ele foi encontrar com Jesus, hein? Ah, ele não foi pavorar, então. Foi na Universal fazer a campanha. O que mais que ele fez, gente? Ele se desesperou. Apavorou. Hã? Aí já não sei. Deu batedeira nos coração. Aí já não sei, né? O que ele fez? Igual o Thiago chegou. O que ele fez, gente? Ele apavorou, desesperou. Foi isso que ele fez? Nada, ele esperou Jesus sem falar com ele. Não esperou, não. Ele não esperou Jesus em falar com ele. Ele foi atrás de Jesus. Ele entrou em casa. Ele confirma para as pessoas que o Senhor dele é fiel e faz. Vai em casa onde Jesus estava e sempre está. O que ele faz depois? Nossa, então Jesus nem sabia do assunto e já se adiantou a dizer. Na realidade, Jesus sempre sabe do assunto. Não, sim, tá falando assim, Jesus. Ele nem deu a oportunidade de Pedro falar. Sabe por quê? Porque filhos são isentos. Por isso que ele não deu a oportunidade de Pedro falar. E já fez logo uma entrada de relacionamento. É questão de reconhecimento, né? Ele foi, mas Jesus pode ter falado pra ele porque ele já estava reconhecendo. Né? Lógico, ele falou que Jesus pagava. Se ele fosse todo desesperado, talvez não rolava esse monte de coisa. Ou seja, ele reconheceu que Jesus poderia resolver o problema dele. Ele reconheceu. E ele também reconheceu que se ele estivesse em casa com Jesus, tudo funcionaria. Fechou, Wagner? Bora levantar as pernas pra cima, puxar a rede, meu amigo. Chamate na boca com pêssego e já era, meu irmão. Tá tudo pago, sossegado, tranquilo. Desde que... É isso aí. Desde que você reconheça Jesus. Se você não conseguir reconhecê-lo, se você não conseguir reconhecer o Pai, não adianta você fazer do jeito errado e querer esperar alguma coisa funcionando. Não adianta seu coração estar atribulado, desesperado, parecendo um turbilhão, o Iraque, misturado com o Paquistão, com os países árabes, aquela coiseira toda misturada, um saladete e frutete, e acreditar que alguma coisa vai acontecer, porque não vai. Existe um princípio para tudo funcionar. Absolutamente. Um princípio para tudo funcionar, gente. Entenderam isso? Existe um princípio para tudo funcionar. Por isso que nós, como filhos de Deus, ou aqueles que estão se tornando filho de Deus, precisa com todas as letras. Vini, tenta deixar num ponto para não tirar muito o decantas, tá? Ou seja, assim, para não ter esse perigo assim, cara, de se perder, cara. Vocês entendem? Tudo tem um princípio, vou repetir de novo, e a gente precisa aprender esses princípios para a gente aprender a se comportar como filho de Deus. Entenderam, povo lindo? Tudo tem um princípio para se praticar e eu preciso descobrir esses princípios, senão eu não vou conseguir me comportar como precisa. Ou seja, meu coração tem que reconhecê-lo. Eu preciso aprender Eu preciso aprender mais de ti, vem as músicas da cabeça. Né? Eu preciso aprender com todas as letras como funciona na prática
Eu preciso aprender a silenciar a minha alma. Eu preciso aprender a remover de dentro dela esses argumentos de que Jesus não faz, e que Ele não paga não, e que Ele não sustenta não, e que Ele pode me desamparar, e que Ele pode me deixar de lado. Eu tenho que ir na ideia do irmão. Sabia que o Senhor não ia me desamparar, papacapim dos meus sonhos, sabe? A gente começa a saber de verdade o que Ele faz. Eu preciso ter segurança dentro do meu peito. O pai falou para mim, Wagner, eu estou tratando sua segurança dentro do seu peito. Você precisa ter segurança. Relacionamento é um ambiente de confiança e segurança para que haja estabilidade. Confiança, segurança para que haja estabilidade. Só que algumas vezes, para que isso aconteça, o pai vai ter que fazer algumas coisas por você, sem que você não consiga crer. Não, mas então se eu não crer, não vai acontecer? Vai, gente, porque Ele te ama e Ele quer se relacionar com você. Misericórdia, gente. Quantas vezes eu já estava diante de algumas circunstâncias e não tinha como resolver aquela situação. Ele fez, mesmo assim eu não criei nada. Você creu, Wagner? Se depender da minha crença, Ele não tinha feito. Ele é um pai, Ele não é um carrasco. Ele não depende de nós para ser alguém. Como o pai mesmo me disse assim, em português horrível que eu falei aqui agora. O pai falou uma coisa para mim tão interessante. O pai falou assim, Wagner, as minhas atitudes não são definidas pelas suas. Vocês entendem? As minhas atitudes não são definidas pelas suas. Eu não preciso das suas atitudes para que eu seja quem eu sou. E as suas atitudes, além de não definir as minhas, também não definem o que eu faço por você nem por ninguém. Nem o quanto eu te amo, nem aquilo que eu ofereço para vocês. Entenderam isso, povo lindo? Entenderam ou não entenderam? Para a gente poder fechar? Agora, olha para você ver que coisa interessante. Pedro, a hora que ele precisou de ajuda, ele não correu atrás dos outros. Ele não correu atrás das pessoas. Ele não ficou criando expectativa nas pessoas. Quem está me entendendo? Nas pessoas. Vai que Deus usa fulano. Vai que Deus usa ciclano. Vai que Deus usa alguém. Pessoas não são banco. Isso chama-se ser interesseiro. Vocês estão conseguindo me entender? Nós temos que aprender a olhar para as pessoas e entender que ninguém tem obrigação de fazer nada. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas sem que nós venhamos a criar aquela expectativa. Quando alguém está do seu lado, é fulano que Deus vai usar, é ciclano. O pai não tem metodologia estabelecida de como ele vai fazer as coisas. Eu lembro que chegava no 6º mês, pagando um bando de dinheiro, falava, pai, já usou ciclano, beltrano, e eu não tenho mais quem para usar agora, eu não conheço mais ninguém. E nunca foi impedimento para ele fazer as coisas. Vocês me entendem? Conseguem entender ou não? Isso é muito importante. Para nós pararmos de olhar para as pessoas com interesse. Pararmos de olhar para as pessoas com aquele ar cara, sabe, aquela situação tipo de cara, me ajuda aí, gente, vai. Aquela expectativa de que alguém faça algo por você. Sabe aquela ideia de tentar esperar na pessoa em si, não em Deus? Pedro não esperou em ninguém, a não ser no próprio Pai. Porque Jesus manifestava a vontade maciça do Pai. Você acha que Pedro... Ele sabia que Jesus não tinha ali o veículo. Jesus não era o cara que... Nossa, não, Jesus ele tem a grande... E se vocês perceber, Jesus sempre vai fazer você extrair o recurso, extrair o veículo de um local completamente absurdo. Certo? Wagner, tem mais algumas coisinhas para a gente perceber? Tem. Jesus olhou para eles e disse assim, querido, os filhos são isentos. Até a Ana falou um negócio engraçado. Você lembra que você falou, claro? Que Jesus não estava com o veículo. Não, antes disso, que a hora que falou que os filhos eram isentos. Mas ele Na realidade, de filho. Hã? Ele, como filho, acabou pagando. Jesus não pagou nada. Ele mostrou para Pedro de onde sairia o recurso. Ou, desculpa, o veículo. Mas no final ele não diz, por mim e por ti. Sim, mas ele te enfiou a mão no bolso e pegou dinheiro? É isso que ele está querendo dizer. Como Entendeu? Ele não enfiou a mão no bolso, pegou dinheiro e deu para alguém. Ele não fez isso. O pagamento foi feito por Jesus, mas não foi Jesus que pegou o dinheiro na mão e deu para ele. Ele fez o veículo chegar nas mãos de Pedro. Ele ainda falou, para que não estabilizeis. Foi da realidade de filho, de onde tem necessidade. Não, assim, ó, o que acontece? Ó? Eu falei. Não, aquela hora não. Observa para vocês verem que coisa interessante. Ó. A gente já está praticamente estourado de tempo, mas observe para vocês verem que interessante. Já foi 1 hora, vocês acreditam? Acabou já. Misericórdia, Jesus. Mas vamos lá, vamos tentar terminar isso aqui. Ó.
de que cobram os reis da terra os impostos, os tributos, dos seus filhos ou dos estranhos, beleza? Dos filhos. Então, o Pedro falou assim, dos filhos, desculpa, dos estranhos. Aí Jesus disse, então os filhos estão isentos. Então os filhos não precisam pagar impostos. Não é isso? Jesus se antecipa para dizer isso para ele. Isso aí eu nunca tinha entendido, cara. Na realidade eu tava pensando, eu tenho que pagar tudo, velho, mas eu pago imposto. Entenderam? Então, tipo assim, ó, aí vem os pontos cruciais. Jesus, ele fala algo muito interessante. Ele fala, então os filhos são isentos. Então nós temos alguém que precisava de ajuda, ao invés de se desesperar para algum lado, ir para algum outro lado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Gente, isso aqui eu estou falando para todos que estão aqui dentro. Eu já vivi isso aqui na pele anos e anos e anos e anos. Talvez alguém possa estar experimentando alguma coisa semelhante a isso aqui. Eu vivi isso aqui anos e anos e anos e anos e anos e anos.com/anos. Anos e anos, gente, eu vivi isso aqui. Ainda vivo e eu tenho que tomar bastante cuidado para poder perceber essas questões. Sempre existem contas para serem pagas, sempre existem pendências financeiras para serem quitadas. E cada dia que passa se torna ainda maior, o desafio financeiro é ainda maior. Perguntar para mim, Wagner, qual que é a diferença de 2020 ou 20 mil? Não faz diferença nenhuma, o peso é o mesmo. A diferença é que se não pagar o buraco é maior. Entenderam? Mas não faz diferença. A ideia é sempre a mesma. 2 milhões, 7 bilhões, R$1.000, R$20 ou R$2. É a mesma coisa se você tem que pagar e não tem. Dá na mesma. A diferença é como um filho se comporta se encontrando com o seu Jesus em casa, absorvendo a realidade do seu Jesus em casa, extraindo do seu pai como que ele gostaria que isso acontecesse. Com uma condição de coração específica. Eu preciso começar a lutar para entender uma coisa bem clássica. O pai não depende de mim para fazer o que ele tem que fazer. Ele vai fazer independente que eu não creia. Porém, ele gostaria que eu pensasse nele do mesmo jeito que ele pensa em mim. Relacionamento é bilateral com individualidade. Eu não vou fazer pro Rude porque ele faz algo por mim. Direto ele me empresta dinheiro, Aí, de repente, ele me pede dinheiro emprestado. Eu falei, cara, não tem como falar não pro Rude, né, velho? Pô, o cara me empresta dinheiro todos os dias. Isso aqui não é com individualidade. Ou seja, independente se ele faz bem para mim ou não, eu vou fazer por ele. Vocês conseguem entender? Mão direita faz, a esquerda esquece. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? É assim que nós devemos nos relacionar com o Pai. Relacionamento bilateral, eu faço, ele faz, com individualidade. Independente se ele faz ou se ele não faz, eu estou fazendo por ele. Só que quem está se relacionando precisa pensar em quem está do seu lado. Não é isso? É ou não é, povo lindo? Aí o que acontece? Eu vou começar a pensar literalmente nele. A mesma coisa agora no quesito em Deus. Entenderam ou não? Eu vou pensar no Pai e vou ver que ele fica feliz de verdade, ele se alegra. O coração dele é agradado quando eu literalmente quero fazer as coisas do jeito que agrada o coração dele. Então agora eu vou começar a me portar com o coração correto diante disso. A primeira coisa é reconhecer quem é Jesus e o que ele faz. Seu mestre não paga as contas? Paga. As dele e as minhas. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Ter a consciência de que as contas estão sendo pagas, prestem bastante atenção, para não escandalizar, porque afinal de contas, a terra toda e do Senhor, a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Entenderam isso? Perfeito? Vamos dar uma vírgula aqui agora e vamos para um outro pedaço aqui que eu já cortei, o pai não deixou ir. Eu não deixei o pai ir, né? Acabei cortando ele. Jesus fala assim para Pedro, assim, ó, mas, M-A-S, não é mais, significa que ele está trocando de cenário. Ele está falando uma coisa, então os filhos estão isentos. Ponto. Mas, troca de cenário. Ou seja, eu tenho um carro, mas uma casa. Quem tem a ver carro com casa? Entenderam? Eu tenho um carro mais outro carro. Aqui é a linha de somatória. Quando eu uso mas sem i, eu estou trocando de cenário. Entenderam isso? Ou seja, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, onde tem pouca probabilidade de ser pescado do jeito que eu vou te pedir para pescar, joga o anzol. Engraçado, Pedro era profissional com rede. Esqueceram disso? Jesus rebaixa o homem. Gacinho do pai. Jesus rebaixa o homem. Imagina um cara que é profissional,
Tá acostumado. Imagina um pedreiro voltar a virar servente de novo. O cara não aceita, gente. Olha a necessidade de se submeter e aprender a entender que o que o Pai tem para você, mesmo que seja louco aos seus olhos, é literalmente aquilo que você precisa para acontecer aquilo que você necessita. Entenderam isso? Às vezes o Pai quer que você faça uma coisa e você fica lá, não, mas Deus, pelo amor de Deus, isso aqui não, né? Mas como é que eu vou falar com o fulano? Então como é que eu vou ficar parado que nem o pai quando a gente foi comprar um negócio? O pai pediu para eu ir lá na beira-mar, eu parei na beira-mar, fiquei lá torrando no sol 4 horas com o sol queimando meu lombo. Aí eu fiquei pensando, por que eu tô aqui há 4 horas? Porque eu gastei 4 horas para abrir meu coração. Se eu tivesse abrido em 10 segundos, eu não tinha passado 4 horas lá. Entenderam? Não foi o pai que me fez ficar lá 4 horas torrando no sol. Foi eu que fiquei endurecido de fazer aquilo que ele gostaria que eu fizesse no período de 4 horas torrando no sol. Entenderam isso ou não? Perfeito ou não perfeito? Depois disso, ou seja, um cara que pescava com vara, com rede, agora é rebaixado para um pescador com vara. Joga o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma estáter. Pegue-a e pague o imposto, por mim e por ti. Quem entendeu? Quem entendeu, gente? Pelo amor de Deus, vocês estão vivos lá? Boa noite. O quê? Entendeu alguma coisa? Não sei se entendeu porque você entendeu. Exatamente. Eu só me penso assim, se o peixe para ele poder tirar ele com o anzol, ele tinha que morder a isca. E como é que cabia uma moeda e um anzol dentro da boca do peixe? Como é que ele conseguiu? O que você acha? Só o pai mesmo. É uma forma de nós conseguirmos enxergar. Primeiro, como é que ele joga uma vara num curto espaço de tempo, consegue pegar um peixe com uma estáter na boca, uma hora vocês entram na internet, escreve a palavra estáter para vocês verem o tamanho daquela moeda. Que peixe era esse para poder estar com uma moeda dessa na boca? Porque peixes normalmente não têm bocas lá tão grandes assim, mas peixe de mar, dependendo do que for, ele pode até que ter, certo? Ele conseguiu abrir a boca, morder o anzol, sem derrubar a moeda. E sem derrubar para fora e sem engolir também. Exatamente. E exatamente deveria ser um peixe específico, com a boca do tamanho para poder pegar aquela moeda com a boca. Ou seja, ele vai extrair os veículos para você do lugar mais improvável que você pode imaginar. E de formas que você não acha tão interessante, porque foge, às vezes, daquilo que você acredita que é. Vocês conseguem entender? Esse é o texto do manto, né? Esse é do Nebias. Entenderam como é que funciona? Não, falta um pedacinho que eu precisava falar aqui que sumiu um pouquinho. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas. Pai, me perdoa que o senhor me pediu para falar uma coisa. Aquela hora eu cortei e não falei, me perdoa. Eu queria falar aquilo lá que o senhor me pediu. Não paga o vosso mestre os impostos do templo? Respondeu ele, sim. Entrando em casa, Jesus antecipou-se e dizendo, o que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Observe para vocês verem uma coisa bem interessante. Os filhos de Deus, eles são isentos de pagar impostos. Eles são isentos das demais coisas. Por causa do processo de não escandalizar, Jesus disse, vai ao mar, lança um sol, tira o primeiro peixe que subir, pegando na boca dele uma estáter, encontrarás uma estáter, pegue-a e pague o imposto primeiro, por você e por mim. Observa para você ver que quem paga as contas de Pedro de uma forma sobrenatural, sem precisar enfiar as mãos no bolso, sem precisar aquela ideia de Pedro ser assim, puxa, eu vou ficar dependendo de alguém, Não importa, gente. Esse veículo vai ser ou através de alguém, ou na boca de um peixe. Eu não vou ficar destrinchando muita coisa aqui que não resolve agora na hora. Independente de como, ele vai estar na sua mão para que aquilo aconteça do jeito que precisa. Vocês conseguem entender? Conseguem entender ou não? O sucesso de um rei é com a qualidade de vida que ele promove para os seus súditos. Aqui o rei é o pai. O súdito aqui é Pedro. Vocês conseguem entender? Aquilo que é feito para Jesus também é feito para Pedro. Vocês estão conseguindo entender? Do mesmo jeito que o pai cuida de Jesus, o pai também cuida de Pedro. Se Jesus andou dentro da terra com as contas pagas, você também pode andar com as contas pagas, desde que você absorva a realidade do pai. Quem me entendeu? O pai pagou para Pedro, o pai pagou para Jesus. Porque pagar para Jesus é a mesma coisa que pagar para Pedro. Vocês conseguem me entender?
A realidade é a mesma. Então eu não posso ficar com medo de Deus não pagar minhas contas. Eu não posso ficar com medo. Que nem me falaram uma vez, assim, uma pessoa da minha família, tem que dar um sossego para Deus, rapaz. Acho que Deus vai ficar pagando as contas de todo mundo, ficar pensando somente em você. Dá um time, deixa Deus em paz. Acho que Deus é obrigado a ficar pagando conta para vocês? O seu Deus não, mas meu pai não é obrigado, mas ele é meu pai. Ele cuida de mim. Entenderam? Consegue entender? Os mesmos cuidados derramados sobre Jesus são os mesmos cuidados derramados sobre Pedro. Por isso Jesus disse, a glória que o Senhor me deu, eu dou a eles. Do mesmo jeito que o Senhor me enxerga, a partir de hoje o Senhor vai passar a enxergar eles. Então, quando o Senhor olha aqui para a terra, o Senhor está vendo Jesus. Entenderam, gente? Entenderam ou não entenderam? Você fala, com o mesmo amor, você ama eles também. Exatamente. Exatamente. O Pai tem com Jesus, ele tem por nós. Entenderam ou não? Você não entendeu? Qual parte? É porque desligou. Caiu umas 3 vezes aqui. Os filhos foram recentes. Não, os filhos foram recentes e tudo mais. A gente estava recapitulando essa parte e aí caiu. Agora, observe para você ver que coisa interessante. O texto diz com todas as letras, que a gente precisa encerrar. O texto diz com todas as letras, povo lindo, que quem vai pagar os impostos, quem vai pagar, os reis da terra vão cobrar os impostos, presta bastante atenção, vão cobrar os impostos dos estranhos. Perfeito? Disse-lhe Jesus, então os filhos são isentos. Mas para não escandalizar, vai e pague. Como é que ele pode dizer que os filhos são isentos se os filhos têm que ir lá pagar? Parar para pensar nisso? Jesus falou assim, gente, peraí, era isso aqui que eu queria? Obrigado, pai. Como é que os filhos, Jesus falou que os filhos são isentos, não falou? Jesus acabou de falar que os filhos são isentos de pagar os impostos do templo. Não é isso? Ou do governo. Aí depois Jesus, para não escandalizar, vai lá e paga. Mas se eu sou isento, então por que eu preciso pagar? Por causa das outras pessoas. A pergunta é, quem pagou? Foi Pedro? Oi? Bom dia. Quem pagou? Pai. Filhos são isentos. Porque existe um pai que cuida, sustenta, ama com muito amor e carinho. O pai que deu para eles pagarem. É isso que você está querendo dizer. Então, basicamente, o pai pagou. Claro. Imagina. Qual foi o dia que Pedro pegou uma moeda na boca de um peixe, que abriu a boca, pegou um anzol, sem derrubar a moeda, ainda deu para pagar tudo. Olha, a estátua é tão cara que deu para pagar as 2 dracmas de Pedro e ainda as 2 dracmas de Jesus. E ainda sobrou para um X. Ainda sobrou para um X, calota, lá da cidade dos Rude. Onde você está querendo chegar é no seguinte ponto. Tipo, o filho ele não vai se matar, fazer esforço para conseguir pagar essas coisas. Como ele tem pai, é o pai que se responsabiliza por isso. Desde que ele se encontre com a realidade de Jesus em casa, com uma condição de coração, reconhecendo quem é o pai dele no relacionamento. Se ele cumprir as coisas do jeito certo, não tem como dar errado. Um simples impulso seu de quererem vir para cá, já houve um cuidado do pai com vocês, para que vocês pudessem vir para cá com o veículo necessário. O carro que eu aluguei, não. Quando a gente fala de veículo, a gente está falando de dinheiro. Com o veículo necessário para que vocês pudessem ficar aqui tranquilos, sossegados, independente do que seja, ele sabe o que fazer. Vocês entendem? Ele é igual o samaritano, já está pago, se precisar ele volta e paga mais. Vocês entenderam como é que funciona? Tem mais um detalhe aí. É. Portanto que a gente já rodou aqui dentro, eu já teria que ter bacia de novo. E nem precisou. Olha pra você que lindo. Estão vendo, gente, como é que funciona? Isso aqui é um dos princípios de como se mover financeiramente. Entenderam? Não questione a forma que você está entendendo que o pai gostaria que você fizesse. Faça. Por mais que seja ao contrário do que você está acostumado de fazer. O mesmo princípio serve para qualquer tipo de valor, qualquer coisa que seja. Por favor. Obrigado, pai. Agora pulou até na boca. Não olhe para as pessoas como uma oportunidade. Não olhe para as pessoas como uma oportunidade. Ninguém é uma oportunidade. Não seja interesseiro. Tá? Isso é um princípio para filho. O pai pode usar qualquer pessoa ao seu redor. Só que o primeiro ambiente onde ele vai se mover é no ambiente de relacionamento. É o primeiro lugar onde ele vai tentar se mover. Se ele não conseguir achar espaço dentro dos corações das pessoas, ele vai começar a ir até chegar no ímpio. E de último caso, se precisar, ele faz arrancar da boca do peixe. Entendeu? Uma coisa é clássica. Ele pode usar a forma mais maluca e doida que você pode imaginar para poder suprir sua necessidade.
Porque do mesmo jeito que ele cuida de Jesus, ele cuida de você. Por que pagou primeiro para Jesus e depois para Pedro? Porque Jesus tem a primazia. E é o único texto na Bíblia que diz que Jesus pagou imposto. E na hora de pagar esse imposto, primeiro pagou para Pedro, para Jesus, e depois pagou para Pedro. Porque Jesus é o princípio das coisas. Ele tem a primazia das coisas, ele é o primeiro de tudo. Ele é o alfa, ele é o início de tudo. Entenderam? Então tudo que foi feito para Jesus primeiro, também será feito para nós de segundo plano. Entenderam como é que funciona? Difícil? Tiago, entendeu? Depois tem que pegar o restinho do áudio pelas quebras que deu aí. Entenderam, povo lindo? Entenderam como é que funciona? Nós temos um Pai que se preocupa conosco desde que o reconheçamos. Desde que o reconheçamos. Entenderam, povo lindo? Belezinha? Amo vocês.